Creo que ya está grabando. Sí, ya está. Muy buenos días. A nombre del Programa de Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza de la UNAM, MEC EduPaz, la Asociación Mexicana de Urbanistas y Flaxo México les damos la más cordial bienvenida. A continuación le pediremos a la doctora Graciela Mota que introduzca nuestra sesión número 8. Muy buen día a todos. Encantados de volver a estar aquí en el marco de este taller, en el cual pues estamos con muchas noticias para América Latina, puesto que hace 2 días tuvimos el enorme gusto, la gran alegría de constatar una serie de nombramientos Patrimonio Mundial para esta región. Hablamos en este taller que la región, que el patrimonio está en crisis y sin embargo es evidente que esta agenda con crisis y no avanza. En Uruguay, excelente nombramiento, en España, con el Parque del Retiro, con la avenida, todo Paseo del Prado, en Brasil, en Perú, en México, concretando todo lo que es el cinturón de conventos novohispanos. Está verdaderamente esta agenda viva, dando mucho que hablar para seguir trabajando en materia de patrimonio. Y por eso no solo es tiempo de patrimonio, sino es muy importante que sepamos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque es evidente que día con día tenemos la constatación que no tenemos planes de manejo trabajando en los nombramientos, que no tenemos verdaderas políticas que estén orientando un mecanismo de comprensión, de aceptación, de interpretación de lo que implica tener un nombramiento patrimonio mundial. Pero no solo esto, y todos aquellos elementos patrimoniales conspicuos de la vida diaria en las cuales nosotros vivimos, compartimos, tenemos la relación de nuestra memoria histórica, de nuestra memoria, de nuestra imagen urbana, todos estos elementos que le van dando sentido al vivir de a pie, al vivir día a día, son elementos que también están abordados en materia de patrimonio. Y por eso es tan importante que nos planteemos cada vez más, de la manera más seria, más consistente, la forma como vamos a abordar, cómo vamos a repensar este futuro de nuestro pasado. Y no nada más pensar en cómo hacer que el pasado sobreviva. Si nosotros no enmarcamos una dimensión que vaya más allá de la actual situación y limitación que tiene en muchos elementos, en una situación crítica a los nombramientos ya patrimonio mundial de nuestra región, pues cada vez estamos viendo que en vez de ir para adelante, el patrimonio cultural también está empezando a ser un mal público y desde ahí hemos llegado a grandes conclusiones. Evidentemente, una de ellas es que no hay áreas históricas y áreas que no sean históricas. La ciudad es histórica porque la construimos los seres que históricamente le damos sentido a las cosas. Entonces, si bien el tema de patrimonio mundial ha enmarcado todo un énfasis que cada vez más integra la visión de la cultura con la naturaleza y que nos dice la forma como los seres humanos fuimos adaptando, reorientando el ámbito de la naturaleza es la manera como sellamos el horizonte, el sentido de la ciudad. Bueno, pues a partir de aquí tenemos que replantearnos otras cosas. La sesión anterior fue verdaderamente rica en imágenes, en conceptos, que viene a ser la culminación ya de 8 sesiones en las cuales se han estado presentando casos de una manera profunda que nos tienen que ir llevando a la imagen, tal cual nos lo dice Juan Key, de relanzamiento de este patrimonio. El problema no es cómo vamos a conservar lo que en el momento actual tenemos como patrimonio o patrimonio también en su caso mundial, sino ¿y cómo le vamos a hacer para que este patrimonio verdaderamente tenga sentido para la gente de a pie y que este patrimonio no esté alejado de su carácter, de su vida cotidiana? Sobre todo porque
toda la Agenda Mundial 2030 tan preocupada por la serie de catástrofes, la serie de incidencias político-geográficas, militares, pandémicas, están agobiando sobre todo el universo del 2021. Y a partir de aquí, si nosotros tenemos el elemento que nos toca abordar como este sueño por construir el futuro de estos elementos históricos tan importantes, pues lo que también tenemos que comprender es que los retos de esta creación de sentido de futuro tienen que involucrar el carácter del cambio climático, el carácter de las nuevas generaciones, las nuevas infraestructuras y ese tipo de nuevos actores que nos lleven a una nueva interrogante. ¿Estamos haciendo ciudades o estamos destruyendo las ciudades? Estamos generando un marco de habitación, de habitabilidad, de habitar el territorio o lo estamos destruyendo. Todos estos son temas de patrimonio y de Agenda 2030, pero que los tenemos de la mano, pidiéndonos avanzar en el marco de lo que serían procesos, como se señalaron la sesión anterior, de desurbanización y que ponen en crisis esta especie de cinturones, de lunares que ha hecho de los sitios y de los nombramientos patrimonio mundial como si fueran áreas de excepción y no necesariamente áreas disparadoras de nuevas posibilidades de conquista de escenarios futuros que puedan ir involucrando no nada más el legado de las nuevas generaciones, sino el sentido verdaderamente que proyecte nuevas formas que todo el mundo actualmente tenemos que crear frente a la crisis global, frente a la crisis local que vivimos en el día a día en este 2021. Por lo pronto, el día de hoy nos vamos a Brasil y estamos muy contentos puesto que además fue en Brasil en donde recientemente se acaba de elegir también a un presidente de la Unión Internacional de Arquitectos Mexicano, es el arquitecto José Luis Cortés. Y bueno, aquellos que conocen el ICOMOS, tenemos la región latina, LAC, le pusimos América y el Caribe, y la verdad, pues todo el mundo cerrando filas porque sabemos que en mucho, junto con José Luis, vamos a tener una visión de cercanía, de acercamiento. Él es también un especialista en estas materias de patrimonio y de hecho él es de los pioneros en el taller de 2020 hablando de centros históricos y proyectando imágenes de futuro. Así que todo pinta para que las próximas sesiones vayan a ser cada vez más calientitas, más interesantes, más complejas. Les damos la más cordial bienvenida y con mucho gusto le paso la palabra al arquitecto Juan Key. Gracias, muchas gracias, Graciela. Bueno, no hay mucho que decir excepto darles la bienvenida a nuestras queridas amigas expositoras el día de hoy, Laura Lagui y Eloísa Elena Costa, quienes nos van a presentar casos que yo llamaría extraordinarios, como suelen ser muchas de las cosas que nos regala este país hermano Brasil, que tiene ciudades hermosas, que tiene un patrimonio también intangible, maravilloso. Y yo sí quisiera hacer un par de comentarios previos a la presentación. Hemos insistido a lo largo de este taller en que la matriz que preparamos con la idea de construir una visión de futuro incluyera varios elementos que consideramos que son importantes. El taller, al final del día, se seguirá enriqueciendo con otras aportaciones que tengan ustedes a bien hacernos en el tiempo. Pero mientras eso sucede, yo no quisiera dejar de llamar su atención sobre varias cosas. Dijimos, vamos a hacer un análisis del caso a través de un vuelo de pájaro, que por cierto, el ave nacional de Brasil, el zorzal colorado, seguramente ha visto cosas maravillosas que ustedes nos van a transmitir. Partiendo de esa visión del zorzal, la idea es construir una visión de futuro. ¿Qué esperaríamos que suceda en el futuro
no solo con esos elementos patrimoniales, sino con el entorno que está integrado a esos elementos patrimoniales. ¿Cómo esperan ustedes que influya estos elementos para que el entorno inmediato sea un entorno en un plazo de 30 años mucho más enriquecedor, mucho más hermoso, mucho más habitable? Imaginado ese entorno, el país y los gobiernos locales tendrán que construir políticas públicas que nos permitan llegar a ese escenario soñado como futuro. Y para construir esas políticas públicas, seguramente hay que iniciar trabajos de gestión donde tenemos claro hoy que son los actores ciudadanos quienes tenemos que tomar decisiones, no solo a través de nuestras organizaciones como la Asociación Mexicana de Urbanistas, la UNAM, Flaxo, etcétera. No, organizaciones de carácter social que de alguna manera generan con la autoridad mecanismos y visiones de gobernanza. Iría yo a algo muy simple. Necesitamos ir tejiendo desde la base de la sociedad la visión de futuro. Decía Graciela, y con razón, no vale la pena hablar de un patrimonio que es como un lunar en la mancha urbana. Lo importante es que se vuelva un detonador del entorno, del desarrollo urbano, que ese entorno, que hoy pudiera no tener las condiciones adecuadas en relación la propia imagen del patrimonio, se vuelva un entorno mucho más vivo, mucho más generoso y mucho más habitable. Para ello, en la matriz hablamos de instrumentos, hablamos de actores, etcétera. Hago este recordatorio porque, como ustedes bien saben, queremos hacer una publicación de los casos del taller. Y lo importante es considerar que ustedes son los líderes de los casos que estamos analizando. Ustedes tienen la información, conocen el camino y seguramente saben también que de la mano de ustedes en un plazo, como hablábamos, de 30 años, se tienen que integrar equipos multidisciplinarios que, liderados por ustedes, puedan ir construyendo esa visión de futuro. Creo que ese es el sueño del taller. No queremos repetir lo que hacemos en relación a una visión del hoy, sino una visión de futuro. El hoy nos lo va a describir el Zorzal y a partir de ahí empieza el sueño de quienes como ustedes liderean esa visión de futuro. La verdad, me congratulo de tenerlas aquí, de ser parte de este taller. Laura y Eloísa creo que nos van a presentar cosas extraordinarias simplemente por los lugares donde se ubican, amén de la calidad de ambas expositoras que entendemos que por su conocimiento nos harán pasar un momento extraordinario en esta octava sesión del taller. Bienvenidas y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues como lo hemos venido haciendo, siempre empezamos nuestra sesión también con la revisión de las conclusiones de la sesión número 8. Por tal motivo, le vamos a pedir a la maestra María Carla Jaliri que nos haga el favor de tomar la palabra y brevemente exponer pues, las conclusiones de su excelente presentación. Muy buenas tardes a todos en esta sesión octava. Una alegría volvernos a reencontrar. Desde Bolivia, un saludo cordial. Esta sesión que retomamos, recordar que la gobernanza siempre va de la mano de las políticas públicas. En este caso, en Bolivia, tenemos la ley 530, que es la ley del patrimonio cultural boliviano, la cual reconoce a los elementos integrales
y además que los visibiliza desde el significado. Entonces, en ese sentido, es una de las políticas vigentes que ha considerado el estudio de caso de Campo Novo, la gerencialidad de Campo Novo. Es también interesante considerar que las instancias que han aprobado esta política pública que está relacionada con el estudio de caso va de la mano de las instancias del Estado sin dejar de lado a la sociedad que coparticipa en ella, ¿no? En el caso boliviano y en el caso específico de Sucre, más allá del Ministerio de Culturas, está el gobierno autónomo de Sucre y la gobernación, pero instancias específicas como lo son la Escuela Taller Chuquisaca, la Escuela Taller de Sucre y el plan de rehabilitación, que siempre están al tanto de estos temas trascendentales. También es importante denotar que en el transcurrir del tiempo, la sociedad, los ciudadanos se han constituido en un elemento importante, además en un eje constructor de todas estas situaciones, ¿no? Es decir, como hablábamos en anterior sesión, que todo lo que es patrimonio tangible no sea un hecho tan inmóvil, tan duro como lo vemos cotidianamente, sino realmente lo que pretendemos a partir de esta política como consecuencia es visibilizar un patrimonio dinámico, ¿no? En ese sentido, consideramos que la sociedad juega un papel importante y cada vez tiene mayor fuerza en todo aquello, ¿no? Finalmente, es importante estar de la mano de la tecnología, ¿no? Como bien habíamos comentado, a partir de la utilización de elementos digitales, tanto individuales y de escala macro, como es la idea de la propuesta, es importante trabajar aquello de forma integral, ¿no? Entonces, el concepto hace muy claramente a que no solo visibilicemos cada uno de los elementos importantes, ¿no? Sino que lo revisemos de forma integral. Y en este caso en particular, veíamos que teníamos ejemplos de Campo Novo que estaban fuera de la ciudad, los cuales han sido intervenidos y realmente cobran vida a partir de ser visibilizados desde esta agencialidad, ¿no? Como ciudadanos actualmente es importante que cobremos mayor importancia desde el apoyo de las instancias públicas, ¿no? Desde esa gobernanza que va a permitir capacitarlos, mejorar su formación, su conocimiento, porque de pronto es una de las debilidades en nuestro medio, carecen de ese conocimiento de cada uno de estos inmuebles y de cada uno de estos valores, lo cual incidiría fuertemente en nuevas políticas a visibilizar. Entonces, concluyo esta primera etapa haciendo mención que la sociedad tiene un papel fundamental y va a seguir cobrando mayor importancia entre se la pueda capacitar, se le pueda mejorar el conocimiento y se la pueda hacer partícipe propiamente, no simplemente para aprobar una u otra decisión que toman las instancias públicas, sino cuando se realmente viven el proceso de gobernanza. Bueno, pues adelante entonces. Muchas gracias, Carla. Muy importante cada uno de estos referentes y el tema de la agencialidad nos ha llamado mucho la atención y sobre todo pues la puntualidad sobre el papel de la ciudadanía. Así que pasamos ahora la palabra al doctor Fernando Carrión. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Un saludo cordial a todas y a todos presentes en la reunión. Quiero simplemente poner a consideración tres ideas que fueron expuestas en la sesión pasada.
La una sobre la condición histórica, lo segundo lo patrimonial y en tercer lugar los centros históricos. En primer lugar, lo histórico, hay que reafirmar que todas ciudades históricas, es decir, que no hay unas que son históricas y otras que sí lo son, todas son históricas. Todo lo que hay dentro de una ciudad también es histórico, y esto es importante tener en cuenta porque como hay varias centralidades, todas las centralidades son históricas. Y una tercera consideración con esto es que no solo que todo lo que hay dentro de una ciudad es histórica, sino todo lo que hay ahí también es patrimonial. Y eso nos produce un gran problema. ¿Cómo diferenciar lo uno con lo otro para llegar a definir la patrimonialización? La segunda idea tiene que ver con lo patrimonial, que básicamente debe entenderse como un orden sucesorio de una propiedad. No se trata de algo físico, de algo material, sino es un orden sucesorio. Por eso es que en inglés no se dice patrimonio, sino se dice heritage, es decir, herencia. Entonces se trata de una herencia, y eso es importante tener en cuenta. Ahora, lo que ocurre es que este orden sucesorio, esta herencia, debe ser procesado bajo las políticas públicas y bajo un marco institucional de forma explícita. Ese procesamiento no es otra cosa más que lo que yo entiendo como la heredad productiva. En otras palabras, no se trata simplemente de transmitir de una generación a otra, de un sector social a otro, sino que en cada una de esas transmisiones hay que incrementar el valor de historia. Esto es un elemento principal que es contradictorio con las tesis que generalmente se utilizan de lo que significa la conservación. Y en tercer lugar, respecto de los centros históricos, hay que tener en cuenta que los centros históricos son los espacios dentro de la ciudad que más cambian a lo largo de la historia. Son los espacios que más han cambiado dentro de la historia. Y en ese sentido, no podemos seguir trabajando como conjuntos monumentales, es decir, no es una suma de monumentos, sino que es una función que se cumple en un espacio determinado, para lo cual se requiere incluso la existencia de una accesibilidad, es decir, medios a través de los cuales esa función central puede expresarse. En otras palabras, creo que al entender todo como un proceso histórico, hay que descubrir que tras de ellos hay sujetos patrimoniales que producen lo patrimonial, que consumen lo patrimonial, que se identifican con lo patrimonial, y eso es absolutamente importante. Y lo patrimonial básicamente es una herencia, no es otra cosa más que eso, es una herencia. ¿Y qué es lo que generalmente uno recibe en una herencia? Pues es la propiedad. Y la propiedad es lo que le da poder al patrimonio. El que es propietario de un patrimonio es el que tiene poder. Bien, estas eran las ideas que me parece que valía la pena resaltarlas. Son mi querido César. Oye, te dejé el folder en la entrada porque me tuve que meter a un Zoom. Juan, momento, es que, sí. Perdón. Seguimos, perdónanos, Fernando, se metió. No, ya había terminado, no hay ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues indudablemente ese cierre fantástico con el que también ya Fernando termina hablando y apelando al tema, el papel de las instituciones y sobre todo este marco de la desurbanización que nos tiene que llevar a nuevas concepciones, a nuevas formas de abordar el ámbito no solo de la conservación, sino de la proyección a escenarios, a sentido de futuro en esta ciudad vivida que incorpore lo histórico con nuevas herramientas. Pues es lo que a partir de esta excelente sesión, pues ahora tratamos de darle el giro, ¿no? O sea, el gran giro del patrimonio como un carácter público que debe de ser abordado no solo desde la gestión, no solo desde los escenarios de la gobernanza, sino ahora sí este tránsito al papel de las instituciones y al papel de las políticas públicas. La gran interrogante es cómo estamos viendo que Chile, que México, que Perú, o sea, todo el mundo tratando de transformar las políticas de patrimonio, pero ¿qué es lo que está pasando?
que esa visión de futuro quizá es una herramienta que nos queda pendiente de desarrollar. Por esta razón, pues los retos son amplios y le agradecemos profundamente al doctor Carrión que esté con nosotros y seguimos avanzando. Verdaderamente fue una gran sesión la que se logró la semana pasada y bueno, pues estamos dando paso a esta nueva maravillosa sesión que continúa con Brasil. Ahora nos vamos al espíritu de Brasil. Y Brasil justamente, nada más ni nada menos con esta maravillosa visión de la arquitectura del siglo XX. La arquitectura del siglo XX simbolizada de una forma verdaderamente extraordinaria que se logra en Minas Gerais, directamente en Pampulha. Así que es para nosotros verdaderamente un honor presentarles a ustedes a la arquitecta Laura Beatriz Lage, que ella, además de ser arquitecto y urbanista, es una especialista en medio ambiente y en revitalización urbano-arquitectónica. Entre otros, con un máster en entorno construido y patrimonio sostenible en la Universidad Federal de Minas Gerais. Es doctor en arquitectura y urbanismo y además tiene una gran experiencia docente y profesional con énfasis definitivo en esta vertiente que también ha desarrollado Brasil, que es la cultura del paisaje, el paisaje cultural, el urbanismo, el diseño arquitectónico, con esos grandes arquitectos que traen detrás. Y bueno, pues todo el énfasis, ni para qué referirnos a Le Corbusier atrás también, y todo este maravilloso despertar que da Brasil en arquitectura del siglo XX. Actualmente ella es arquitecta y está en la dirección de Patrimonio Cultural de Belo Horizonte, formando parte del equipo que se ocupa, entre otras áreas, de la gestión y conservación del conjunto moderno de Pampulha en Minas. Bueno, pues es Pampulha, es todo un como zona directamente. Actualmente, arquitecta y urbanista de la Dirección de Patrimonio Cultural de Belo Horizonte, se ocupa de la gestión y la conservación, nada más ni nada menos que de Pampulha. Así que van a tener ustedes el gusto de presenciar esta presentación y este maravilloso pedazo de vida, de playa que en Minas Gerais forma Pampulha. Adelante, Laura, un gusto. Gracias, muchas gracias, Graciela e Juan, por la invitación. Peço desculpas porque falarei em português. Não posso maltratá-los despacio. Sim, não poderia maltratá-los com meu péssimo espanhol, mas estou em aula e espero em breve poder falar em espanhol. Bom, eu vou compartilhar a minha apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Bom, agradeço então ao convite. Como falarei em português, caso vocês não me entendam, vocês podem me interromper a qualquer momento, ok? Bom, como a Graciela já me apresentou, hoje, atualmente, eu estou na diretoria, que é a Direção de Patrimônio Cultural. Não sou a diretora, mas sou uma das técnicas e trabalho juntamente com outros profissionais com a gestão do Conjunto Moderno da Pampulha. A apresentação, eu vou falar um pouco do passado da Pampulha, para vocês entenderem a importância dela na cidade, e também falarei da gestão atual e do que a gente está propondo para o futuro da Pampulha. Bom, aqui a localização, né, para quem não sabe onde fica, Belo Horizonte, aqui o Brasil e Minas Gerais, essa é a região metropolitana de Belo Horizonte, e aqui o município de Belo Horizonte. Aqui é o centro que foi planejado da cidade e a aproximadamente 10 quilômetros fica a Pampulha. Marcado em amarelo são os conjuntos urbanos protegidos da cidade. Em Belo Horizonte, a gente não trabalha só com tombamentos de bens isolados, mas com proteção de conjuntos urbanos que têm características, né, semelhantes, e a gente trabalha com a gestão desses conjuntos desde a década de 80. Bom, então um breve histórico da cidade, né? Belo Horizonte foi a primeira cidade
planejada do Brasil, foi inaugurada em 1897, no ideário positivista, com o símbolo de modernidade do novo regime republicano. O urbanismo dela é totalmente setorizado na parte projetada, né, racionalista, e a cidade ela sempre conviveu com a modernidade e a destruição. Hoje, em Belo Horizonte, em alguns lotes, nós temos, às vezes, 3 construções diferentes, que ela sempre tentou se atualizar e se modernizar o tempo todo, demolindo construções e construindo novas. Aqui a foto é onde existia, né, o Arraial del Rei, em 1894, e aqui o plano de Arão Reis, da cidade planejada, nesse anel, que era a Avenida 17 de Dezembro, atualmente é chamada de Avenida do Contorno. Bom, Belo Horizonte, então, foi planejada para 200 mil habitantes, dentro desse anel, né, que hoje a gente chama de Anel do Contorno. Atualmente a cidade possui mais de 2,5 milhões de habitantes e ocupando uma área, como vocês podem ver, bem maior do que aquela área planejada no final do século XIX. Bom, aqui um breve histórico também. No Brasil, os chamados bandeirantes é que foram responsáveis pelo esse desbravamento do litoral para o interior do país. E no final do século XIX, João Leite da Silva Ortiz fundou o Curral del Rei, sobre o qual depois foi construída a cidade de Belo Horizonte. Na região onde atualmente existe a Pampulha, chegou o bandeirante Bento Rodrigues, que ele se estabeleceu na área, e futuramente os seus herdeiros eles dividiram o território em diversas fazendas no início do século XX. Uma delas, onde atualmente se encontra a Lagoa, os donos eram lisboetas. Então, uma das teorias para o nome é que deram nome às suas terras do Pampulha em homenagem a um bairro na cidade natal, em Lisboa. No entanto, esse bairro não existe mais, existe só a calçada Pampulha lá. Já no século XIX, então, existia o Arraial de Santo Antônio da Pampulha Velha, onde basicamente eram atividades para suprir as necessidades da cidade, como pecuária, milho, cultivo de milho, hortaliças, para abastecer as redondezas. O século XX, né, como toda a América Latina, né, a gente teve um grande crescimento urbano e populacional no país. Aqui é o mapa hidrográfico da região metropolitana, da cidade de Belo Horizonte. E aí, o então alcaide, né, prefeito da época, que era o Otacílio Negrão de Lima, ele construiu, em 1938, ele inaugurou a represa, que é a Lagoa da Pampulha, para suprir um abastecimento de água da cidade. Hoje, ele dá nome à lagoa, a avenida que contorna a lagoa, e foram represados 11 córregos. Belo Horizonte é uma cidade que, em quase toda avenida, tem um córrego passando debaixo dela. Então, além do uso do abastecimento de água, também tinha a intenção de abrigar esportes náuticos, aterrissagem de hidroaviões, só que esse projeto não teve andamento pelo seu sucessor. Lembrando que nessa época a gente estava numa ditadura militar no Brasil, então os prefeitos eles não eram eleitos, né? Eles eram indicados pelos intendentes do estado. Na época já existia o aeroporto de Belo Horizonte, atualmente a gente chama de Aeroporto da Pampulha, o nome oficial é Carlos Drummond de Andrade, mas hoje ele está assim, né? Mas na época da década de 30, ele funcionava como um correio militar, foi inaugurado em 1933 e começou a receber voos comerciais em 37. Então, a ideia da Pampulha também com o aeroporto tem muito essa relação da modernidade, né? O avião, símbolo da modernidade, assim como a Pampulha também. Hoje, esse aeroporto funciona só para voos domésticos. Aqui a gente tem, de novo, o mapa hidrográfico de Belo Horizonte. Aqui, o mapa da bacia hidrográfica da Pampulha, dentro do município de Belo Horizonte, porque a bacia hidrográfica também pega o município vizinho de Contagem, que esse é um dos nossos desafios futuros, também, como eu vou falar um pouco mais à frente. Bom, aqui é uma imagem antiga da Lagoa da Pampulha. Então, após a construção da lagoa, o outro prefeito indicado, e que vocês devem ter ouvido falar um pouco mais,
é o Juscelino Kubitschek, que a gente chama de JK aqui no Brasil, basicamente. Ele foi prefeito de Belo Horizonte e ele convidou, na época, o urbanista francês Alfred Agache para fazer uma proposta para a área. E o Agache propôs uma cidade satélite para suprir a demanda habitacional da cidade. Mas o JK não gostou dessa proposta e ele preferiu investir numa estrutura de lazer e turismo para uma classe mais alta, que aí mudou um pouco a ideia, né, do que seria essa Pampulha. Ele construiu a Avenida Pampulha, que é a atual Avenida Antônio Carlos, que liga a cidade, o centro da cidade até a Pampulha, uma avenida basicamente sem curvas, inclinações. Na época, Le Corbusier tinha trabalhado com Oscar Niemeyer no projeto do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, e então o ministro Gustavo Capanema indicou o Oscar Niemeyer, ainda muito jovem, para a JK. Só um parênteses, eu não sei se todos sabem, né? Mas, curiosamente, no Brasil, os modernistas é que foram os responsáveis pela criação dos órgãos de preservação no Brasil. Eles escolheram aquele passado que eles deveriam romper, né? Então escolheram o passado colonial como passado genuinamente brasileiro, ignoraram toda aquela influência, né, eclética que teve no início do século XX, né? Então eles elegeram as cidades coloniais como representantes desse passado brasileiro, né? E aí a arquitetura de Niemeyer ele vai trazer uma inovação ao inserir a curva na arquitetura modernista, que naquele momento ainda não era muito comum na arquitetura modernista internacional. Tem um pouco de influências coloniais, até porque o Lúcio Costa, que trabalhou com ele, teve um período em que ele foi neocolonial. Somente com ele tiveram outros artistas, como Cândido Portinari, Burle Marx, Alfredo Cheschiatti, Mário Werneck, Alfredo Volpi, enfim. Aqui são alguns croquis do Niemeyer para o complexo da Pampulha. Dizem que ele fez essas propostas numa noite, assim, diz a lenda. O complexo, então, foi inaugurado em 1943 e ele ofuscou completamente a Pampulha velha, aquela Pampulha que existia antes dessa Pampulha de JK. Aqui uma vista aérea da região. Então, nós temos aqui a localização dos equipamentos nos 18 quilômetros de extensão da lagoa, a Igrejinha da Pampulha, que é a Igrejinha São Francisco de Assis, a Casa do Baile, que hoje é o meu fundo, o Yacht Tênis Clube, o Museu de Arte da Pampulha, que era o antigo cassino. Essa é uma praça projetada pelo Burle Marx, Praça Dalva Simão. E também a Casa JK, hoje essa casa foi projetada pelo Niemeyer para o JK, mas ele morou muito poucos anos lá. Também existiram outros projetos, né? O Parque da Pampulha, que teria um campo de golfe, que não foi construído, construíram só a sede, atualmente abrigo zoológico, desde 59, e um hotel que se instalaria nessa área aqui, que também não foi construído, só tem as fundações lá até hoje. Bom, até a década de 80, a lagoa foi frequentada por banhistas, mas ela começou a ser poluída por córregos e fábricas no seu entorno. Atualmente, Belo Horizonte conseguiu resolver o problema do esgoto da cidade, mas a Pampulha ainda recebe esgoto da cidade vizinha, que é a cidade de Contagem. Nos anos 79 e 1996, foram realizadas várias obras de dragagem desses sedimentos, porque à medida que ia se acomodando, estava diminuindo o espelho d'água, e o montante de sedimentos nos anos 2000 foi decidido que ele foi remanejado e parte dele construiu hoje o que a gente chama do Parque Ecológico da Pampulha. Em 2004 ele foi inaugurado, porque ficava muito caro retirar todo esse sedimento e optou-se por fazer este projeto. Aqui eu vi vislumbrando um pouco os principais equipamentos do conjunto da Pampulha, a Igreja São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha. Ela foi construída até 47, foi a primeira igreja moderna do Brasil, mas pela sua forma atípica, né, teve umas reações muito negativas da Igreja Católica, que inclusive recusou a consagrar, então ela ficou fechada durante muito tempo.
Os clérigos classificavam a arte e a arquitetura moderna como inadequada para a construção e decoração de igrejas. Além disso, Niemeyer era assumidamente ateu e comunista, então não se viram com bons olhos, na época, a arquitetura, a influência dele. E como ela estava ameaçada de demolição, ela foi tombada e preservada pelo órgão de preservação federal já em 1947. Mal tinha sido terminada a sua construção. Essa é a Casa do Baile. Atualmente ela é o centro de referência da arquitetura. Ela abrigava bailes um pouco menos ostentosos do que aqueles que ocorriam no cassino. Eram bailes um pouco mais populares. Esse é o cassino, que atual Museu de Arte da Pampulha. Ele funcionou como cassino apenas 2-3 anos. Em 46, o jogo foi proibido no Brasil. E depois de várias utilizações provisórias, ele passou a sediar em 1957, o Museu de Arte de Belo Horizonte, que hoje é o Museu de Arte da Pampulha. Atualmente ele está no processo de restauração e tem mármores importados, espelhos belgas. Quando vocês vierem em Belo Horizonte, vale a pena. Realmente é um edifício por si só, uma obra de arte muito bonito, assim. E o fechamento, né, do cassino e a proibição do jogo foi um dos problemas que levou a Pampulha na década de 50 e 60, num período um pouco mais decadente. O Yacht Tênis Clube, que era originalmente Yacht Golf Clube, aqui à sua esquerda, ele foi projetado para práticas esportivas, mas também recebia festas e eventos. Com o tempo, ele foi ocupando áreas do espelho d'água e hoje parte dele será demolido. É um dos acordos que foi feito com a Unesco. E à direita, que não está exatamente na core zone, mas que para a gente na cidade é importante, é a casa que foi projetada pelo Niemeyer para o JK e família, mas o JK mudou em 45 para o Rio de Janeiro. Um amigo dele comprou a casa, essa família, a Guerra, morou lá até 2004. Em 2005, eles assinaram a desapropriação, transferindo a edificação para a prefeitura, e foi inaugurado a Casa Museu, Casa Kubitschek, em 2013, com mobiliários originais, tentando mostrar um pouco essa nova forma de morar modernista que a Pampulha trouxe para Belo Horizonte. Então, aqui é só uma vista aérea, né, da cidade. Aqui a gente consegue ver a parte planejada de Belo Horizonte e o restante da cidade é onde está a Pampulha. Apesar de alguns equipamentos terem ficado fora da área de amortecimento, da proteção da contorno, ele tem umas relações muito fortes assim, com a Pampulha, como é o caso do aeroporto e do campus universitário da UFMG. O Complexo da Pampulha, então, nos seus dias de glória, tornou-se símbolo do moderno, criou novos costumes, novas formas de sociabilidade. Na década de 50, após o fechamento do cassino, entrou em decadência. Em 54, teve o rompimento da barragem, o que isso, na boca dos moradores, a causa da tragédia era a chamada maldição da Pampulha, que, segundo eles, essa sequência de fatores negativos, né, que teve não só o rompimento da barragem, mas as águas da represa, teve uma infestação de esquistossomose, ocorreram desastre, morte de corrida de carro no entorno da lagoa, suicídios, afogamentos, a igreja que ainda não tinha sido sagrada. Tudo isso levou a população a acreditar nessa praga que foi criada pelas famílias que foram desalojadas da área para a construção da barragem. E numa reportagem da época, até fala, Pampulha cumpriu seu destino de fogo-fato, nasceu, brilhou, morreu. Então, na década de 60 e 70, teve várias intervenções para tentar resgatar esse brilho da Pampulha. Então, esse marco de prosperidade, né, que passou a ser visto com descrédito, após a recuperação da barragem, eles fizeram a implantação do zoológico, o incremento do esporte, começou a ter vários clubes, novos clubes abertos na área da Pampulha, construção do estádio de futebol, o Mineirão, e uma ocupação também mais efetiva do campus universitário, tudo isso contribuindo com uma popularização maior da área, né? Também a criação do anel rodoviário, esse
essa parte aqui que acaba ligando a Pampulha a outras áreas, a Belo Horizonte a outras cidades. Essa avenida aqui, quase reta, é a antiga Avenida Pampulha, que é a atual Avenida Presidente Carlos Luz, que liga o centro à região da Pampulha. Aqui a gente tem o zoológico, aqui a parte que foi assoreada, que se tornou o Parque Ecológico, e o campus da Pampulha. O Mineirão e o Mineirinho ficam aqui. O Mineirão, para quem não se lembra, foi a nossa tragédia, né, do 7-1 do Brasil na Copa do Mundo, que perdeu da Alemanha, foi aqui. Essa tristeza. Bom, então, e a Pampulha ela não é só os edifícios modernistas, né? Mas ela tem uma representatividade hoje como um parque urbano aberto. A gente vê a maior festa de Réveillon de Belo Horizonte acontece todos os anos na Pampulha. Nós temos a corrida internacional todos os anos, os jogos de futebol e tem a festa de Iemanjá, né, a deusa das águas, de influência afrodescendente, que hoje ela é patrimônio imaterial da cidade de Belo Horizonte. Aqui são algumas residências que ainda existem no bairro São Luís, que é o bairro que mantém as edificações mais com esse caráter de sítios, né? As pessoas de classes mais abastadas compravam as áreas na Pampulha, que eram lotes muito grandes para aquelas casas de fim de semana, no primeiro momento. Até hoje existem algumas edificações assim, algumas com caráter modernista, outras com caráter mais neocolonial e outras mais recentes, onde está vindo uma grande influência com a permeabilidade visual do vidro, que isso a gente entende hoje como uma descaracterização dessa arquitetura, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas eles mostram esse modo de morar que era pretendido para a área e que hoje ele é um pouco insustentável. Então, a gente tem, pensando alternativas de como adensar algumas áreas sem perder essas características que são importantes até para o reconhecimento dos valores internacionais. Aqui uma edificação modernista, né, toda aberta. Aqui uma outra edificação também modernista que tinha um fechamento baixo, que hoje eles fizeram esse fechamento alto, né, o fechamento com vidro. Então, são algumas descaracterizações que a gente vem pensando formas de reverter e de evitar. Bom, aqui são algumas proteções às legislações existentes na Pampulha. Aqui em rosa é a área de diretrizes especiais da Pampulha, já protegida municipal. Aqui do lado é o entorno protegido pelo órgão estadual do patrimônio, o IEFA. Essa área é o conjunto urbano da Pampulha protegido pela municipalidade, né, pela Diretoria de Patrimônio, onde eu trabalho. E, além disso, nós ainda temos a proteção federal e aqui a proteção da Buffer Zone e da Core Zone da Unesco. Bom, aqui a proteção o plano diretor foi revisado, o plano diretor da cidade de Belo Horizonte foi revisado recentemente, em 2019, ele foi promulgado agora, e aqui a gente vê em rosa a área de diretriz especial da Pampulha, onde tem basicamente o limite de altimetria, de altura de 9 metros para as edificações, e essa área achurada tem diretrizes mais restritivas ainda em relação, que é o setor Lagoa da Pampulha, que os lotes mínimos têm que ter 1.000 metros quadrados, afastamentos ajardinados, enfim. Aqui à direita são os zoneamentos de ocupações moderadas, aonde for mais escuro, onde pode construir um pouco mais, onde tiver um azul mais claro, construir um pouco menos. Em verde são as de preservação ambiental, os verdes mais escuro, mais restritivos. Área de interesse especial, esse amarelinho aqui no canto, que é de população mais pobre. Área de grandes equipamentos coletivos, onde tem o Mineirão, né, os estádios, e algumas centralidades regionais. Esse é o zoneamento municipal atual da área de preservação da Pampulha. E aqui a gente tem o conjunto moderno da Pampulha, como ele foi proposto na candidatura. Lembrando que a candidatura do conjunto foi como conjunto arquitetônico, sítio arquitetônico moderno, e ele foi reconhecido como paisagem cultural. Então, isso também gera a gente tem que mudar a forma como interage com
o bem, porque a forma de preservação também ela tem que ser modificada. Então, aqui tá as áreas de proteção junto com a core zone. Então, a core zone é essa em vermelho, que é a zona principal de preservação, que inclui basicamente os elementos principais da orla da lagoa, e o restante, a área de amortecimento. E a área de amortecimento, curiosamente, o campus e o aeroporto ficaram fora dessa área. Eu, particularmente, acho que elas deveriam ser inseridas. Mas, enfim, e na época foi dividido, teve algumas sub-áreas de amortecimento que foram definidas de acordo com as suas características morfológicas e de ocupação. Esse bairro aqui, que é o São Luís, é o bairro onde mantém as características desse modo de morar modernista, mais semelhante com o proposto inicialmente. Bom, o Conjunto da Pampulha, então, ele vai representar essa nova síntese, né, das Américas, os preceitos dessa nova arquitetura, das novas formas de viver, inaugura essa linguagem arquitetônica baseada na liberdade formal, contra um racionalismo, um funcionalismo estrito europeu, introduzindo a curva, né? Propiciou várias formas de expressão artística num todo integrado, juntando todas as artes, né, na ideia de uma obra de arte total, arquitetura, paisagismo, pintura, escultura, trazendo os principais artistas brasileiros na época, né, Niemeyer, Burle Marx, Paulo Werneck, Cândido Portinari, Amós, Alfredo Tischiati, o Alves Pedrosa. Ele foi reconhecido na Unesco pelos 3 critérios. O critério 1, por representar uma obra de arte do gênio criativo humano. O critério 2, por exibir esse intercâmbio de valores humanos ao longo do tempo. E o critério 4, por ser um exemplar excepcional de conjunto arquitetônico ou tecnologia que ilustra esse estágio significativo da história humana. Para o dossiê, então, foi realizado esse plano de gestão e monitoramento, que inclui o mapeamento da legislação atual e de todos os órgãos envolvidos na gestão, levantamento dos planos existentes, um programa de gestão integrado, plano de ação, um programa de gestão integrado do conjunto moderno, tentando agregar todas essas ações de fiscalização, e a criação da gerência do conjunto moderno da Pampulha, que é ligado à diretoria de patrimônio da Pampulha. Bom, aqui é um estudo, em 2019, foi realizado um estudo paramétrico da paisagem da Pampulha. O intuito era atualizar o plano de gestão e monitoramento, rever o perímetro da zona de amortecimento, e aqui mostra as áreas mais vistas a partir da lagoa. Então, em volta da lagoa, em verde, são vários pontos, e a partir desses pontos, aquelas partes mais vistas. Quanto mais azul, é o mais visto. Então, a gente vê que a partir da lagoa, eu vejo algumas partes em azul por aqui, tá vendo? E isso ajudou a gente a delimitar quais áreas que mereciam ser mais protegidas, outras menos protegidas, né? A metodologia, então, ela utilizou visadas construídas a partir de áreas de interesse, que eram dos 4 principais edifícios e ao longo da orla, são esses pontos verdes e esses em rosa. Trabalhou com uma maquete eletrônica também, simulando a realidade atual, a realidade possível, de acordo com a legislação municipal. Então, aqui a gente vê a partir do museu, que essa área aqui, onde ela estava muito azul, na anterior, tem uma partezinha azul aqui, hoje ela ainda, isso aqui é como está hoje, então ela ainda não é muito vista, mas caso possa ser construído o que a legislação do município permite, poderia impactar na Pampulha. Desculpa. Essa outra área aqui já é uma área que ela impactaria menos. Bom, então, após a construção também da maquete eletrônica, que representa a simulação da paisagem existente em rosa e da paisagem futura, isso foi feito em torno de toda a buffer zone, a gente comparou isso. No caso dessa área aqui, a gente viu que as diretrizes municipais elas já garantem a preservação, mas em outras áreas a gente viu que essa preservação era mais complicada. Então, a partir dessa análise, a gente verificou se a legislação proposta estaria de acordo com a proteção pretendida para a área, se seria necessário ajuste nos parâmetros urbanísticos para garantir a preservação. Esse estudo do campo de visadas possibilitou para a gente a verificação de pontos visíveis ou não no entorno da área de interesse,
e o estudo identificou a inclusão na zona de amortecimento dessa área, que não estava na zona, mas que ela é muito vista, e caso seja levado a cabo a legislação municipal, ela poderia vir a impactar o conjunto, e a retirada de outras áreas, que essa área aqui, ela basicamente, como tem uma descida e depois sobe novamente, ela é muito pouco vista dos pontos principais da core zone. Mas a gente ainda viu alguns problemas de áreas que são muito vistas e estão fora da buffer zone e fora da nossa proteção, e que pode ainda impactar futuramente de alguma forma na Pampulha. Mas nesse momento político que nós estamos, a gente só conseguiu essa inclusão e essa retirada. Essa inclusão aqui ainda não foi possível. Bom, então, voltando a essa imagem, foi detectado que existiam áreas com grande visibilidade a partir dos monumentos que não se encontravam protegidos, né, como nessa parte aqui, e áreas que estavam sob restrição de potencial construtivo, que não interferia muito na paisagem, que é nesse caso, pois não eram muito visíveis a partir da lagoa. E aí foi proposta, essa proposta está para análise da Unesco, eles devem analisar agora, em outubro, como a proposta de uma nova subdivisão da buffer zone. Então, a subzona 1, que é em cinza, é onde causa o maior impacto do bem, tem a maior quantidade desses atributos que contribuem com a paisagem moderna da Pampulha. E a ideia é que todos os órgãos de preservação, eles aprovem todos os projetos de intervenção e novas edificações nessa área. Existia-se o comitê gestor, que tinha representantes de todos esses órgãos do patrimônio, além dos órgãos urbanísticos, ambientais. Infelizmente, o governo federal acabou com todos os comitês gestores, então nós estamos um pouco no limbo, enquanto a gente tenta rearticular essa estratégia. A subzona 2, que é a verde, é composta por uma zona de um pouco menor impacto, né? E aí a proposta é que viesse para a municipalidade, a gente acordaria com os órgãos gestores estaduais e federais diretrizes, mas que o órgão municipal do patrimônio aprovaria. Desculpa. E a subzona 3, que é a amarelo claro, bege claro, seria aquela área que acredita-se que só o controle de altimetria e o coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, esses parâmetros urbanísticos seriam suficientes para proteção. E aí não precisaria, a proposta, era nem passar por nós, mas passar só pela regulação urbana, o que eu não concordo. Vou mostrar para vocês o porquê futuramente. Bom, então foi alterado essa zona de amortecimento, né, que antes era as características morfológicas e socioeconômicas, e mudou, diminuiu os números de diretrizes, o número dessas subzonas, a partir da constatação de que a legislação urbanística e plano de outros órgãos já garantiam a proteção. Gente, eu sei que já deu meu tempo, mas eu estou quase finalizando. Outras ações que estão em andamento é o plano de gestão e monitoramento, foi a criação do viveiro Burle Marx. Esse viveiro foi criado para cultivar aquelas espécies dos jardins do Burle Marx, né, para diminuir a manutenção, o valor da manutenção para o município, qualificação da mão de obra dos jardineiros, atividades de educação patrimonial e ambiental. Também são realizados o manejo de capivaras e jacarés que existem na Pampulha. Mas, frente a esse esforço, nós temos os seguintes desafios. O que queremos para a Pampulha? Na realidade, nós temos todos os instrumentos, e o problema que nós temos os órgãos, eles não entendem aquele lugar da mesma forma, e eu acho que cada um tem um desejo em relação ao futuro desse lugar. Então, chegar nesse consenso seria o nosso maior desafio no momento. Então, todo mundo quer a Lagoa Limpa, que a gente vem tentando para voltar a ter esportes náuticos. A regulação urbana, que é um adensamento da área, e aí o adensamento ele pode descaracterizar essa ocupação, mas como essa forma de morar modernista hoje em dia ela é um pouco insustentável, nós estamos tentando alternativas de possibilitar maior adensamento, mantendo a característica da edificação
modernista, né, e unifamiliar. Bom, então por que a gente não consegue, né, é o que eu falei, o não entendimento comum do que se quer entre os órgãos de preservação nos diferentes âmbitos, até porque não tem o mesmo entendimento do que seja uma paisagem, e o conjunto moderno, né, como ele foi reconhecido como um conjunto moderno, fazer esse reconhecimento dos novos valores a partir da leitura da paisagem e não apenas como um conjunto arquitetônico. Bom, então, aí aqui eu venho um pouco com... Opa! Não, é isso. Um pouco com o que eu acredito, né, que seja, que eu considero, vamos dizer assim, o que é a paisagem, né? Eu sugeri uma criação de um grupo de estudos que a gente começou a se reunir em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, da qual a diretoria faz parte, e a Escola de Arquitetura da UFMG, para discutirmos os conceitos de paisagem, para chegarmos a esse entendimento comum, incluindo representantes dos outros órgãos, das outras instituições, para que essa gestão integrada seja possível, né? E a gente tentar desenvolver o Historic Urban Landscape, envolvendo todos esses gestores. Isso está em andamento, tivemos algumas reuniões, mas ainda será oficializado. Então, eu acredito, né? Eu entendo a paisagem como esse ambiente experienciado, o ambiente vivido, que surge através da trajetividade, que seria essa relação do sujeito ambiente, que ela ocorre através dos vários sentidos, esteticamente. Ela possui uma disposição anímica, essa estímulo, que contribui com a qualidade de vida das pessoas, e eu tento trazer um pouco esse entendimento, que foi basicamente o que eu estudei no meu doutorado, para dentro do meu dia a dia profissional. Bom, então o estímulo, como eu falei, né, aquilo que te motiva em relação à paisagem, como essa paisagem ela te toca, né? A trajeção seria essa combinação medial e histórica do subjetivo e do objetivo, do físico, do fenomenal, porque a paisagem ela não reside apenas no objeto ou no observador, mas nessa interação complexa entre esses dois termos que envolve várias escalas de tempo e espaço. E tem um autor muito interessante que é o Berleand, que ele vai dizer que, na atualidade, a gente está negando a possibilidade da paisagem, uma vez que a gente está eliminando o seu estímulo e eliminando a capacidade do sujeito de perceber a paisagem devido aos danos estéticos causados. O que ele chama de dano estético seria essa negação da riqueza sensorial e da plenitude perceptual. É como se nós, através das nossas intervenções nos espaços, com a perda de qualidade ambiental e estética, sem se relacionar com a pré-existência, criando uma ruptura muito rígida, isso cause um dano estético em que a pessoa perca a capacidade de apreciação. E uma vez perdendo essa capacidade de apreciação, a paisagem ela deixa de existir, porque a paisagem ela precisa dessa relação, né? Bom, quase finalizando. Então, por exemplo, né, aqui eu só trouxe alguns exemplos, né, que eu acho que são intervenções bem-vindas, né? No caso aqui esquerdo, era uma biblioteca que sofreu um incêndio e fizeram uma intervenção contemporânea, mas que dialoga com o entorno. A catedral de, se não me engano, Canterbury, ou Salisbury, enfim, que foi demolida que foi destruída na Segunda Guerra Mundial, e criaram uma nova intervenção brutalista, mas que dialoga com a pré-existência. Aqui em Praga, né, que apesar de ser uma edificação completamente nova, a Casa Bailante do Frank Gehry, ela compõe o ritmo de fachada, volumetria, e ela acaba interagindo nesse entorno. Ou a gente pode propor coisas como esse projeto aqui da Zaha Hadid, que ele distorce, ele quebra completamente nessa pré-existência. Bom, então aqui são mais algumas imagens, né, da lagoa. Então, o que a gente quer para esse futuro? A gente já vem pedindo que o asfalto que foi feito nas ruas seja retirado, porque ele tem um paralelepípedo que é melhor para a absorção da água. Da mesma forma, a manutenção dos gradis ao invés do vidro, porque o vidro, além de ampliação do vidro, ele vai causar um aumento da temperatura do microclima local, ele prejudica a passagem de ar e da avifauna. Então, a gente tem pedido que, para a permeabilidade visual, para manter os olhos da rua, como dizia Jane Jacobs, também manter essa permeabilidade de ventos
e que os animais possam transitar. E já tivemos reclamações de moradores em que o vidro que a pampulha estava virando um aquário. Então a gente pede que volta com esse paralelepípedo, né? Porque uma vez o asfalto, a água corre mais rápido, leva mais sujeira para a lagoa, os carros andam mais rápido e o paralelepípedo permitiria essa absorção da água melhor. E o que eu disse às vezes que as áreas em que só os parâmetros urbanísticos garantiriam a proteção e que eu não concordo, nesse caso aqui essas edificações, elas atendem aos parâmetros urbanísticos, mas elas não condizem com o ambiente. Então, a parametrização, ela não garante a proteção, porque existe uma análise subjetiva de relação com o entorno que os parâmetros não conseguem abarcar. Então, eu acho que aí essa sensibilidade estética deveria estar em todos os órgãos, infelizmente só os órgãos de patrimônio que têm essa autorização, vamos dizer assim, para falar do estético e do subjetivo. Aqui são algumas outras áreas que ainda mantêm o paralelepípedo, mas ainda tem muitos muros, que isso, aqui no Brasil, eles têm a ideia de que os muros te dão proteção, sendo que já tem estudos falando que os meliantes preferem entrar em casas que têm muros, uma vez lá dentro, ninguém mais os vê, né? Então, a gente também tem lutado para a substituição desses muros por gradil. E finalizando, conforme apontou Collot, se por muito tempo o modernismo cultivou a ruptura, é o momento de redescobrir o caminho da unidade, é a paisagem, né? Ela nos propõe esse modelo, esse terreno de experimentação, permitindo reunir o que a razão moderna dissociou, né? O homem e seu ambiente, a arte, a natureza, né? Todos nós somos um só, e a paisagem ela instaura essa interação que nos convida a pensar de outro modo. Eu acredito que a abordagem paisagística, né, ela possibilita o desenvolvimento sem a perda das qualidades estéticas e ambientais. A paisagem ela pode ser essa linguagem comum que conecta setores e disciplinas, arte, ciência, governo, comunidades. A paisagem como esse ambiente experienciado, vivenciado, é uma maneira de entender o mundo, ela pode contribuir com a união entre a preservação, a conservação do patrimônio e o ordenamento do território, numa abordagem transdisciplinar, possibilitando a conservação do desenvolvimento, a conservação pelo desenvolvimento e o desenvolvimento pela conservação, que é a ideia do Belvedere Memorando, que foi uma política de planejamento urbano da Holanda de 99 a 2009, que levava em consideração a pré-existência para novos desenvolvimentos. E aqui, só finalizando, o Graham Fairclough, que é um arqueólogo inglês, essa primeira parte eu vou falar em inglês porque eu acho que não tem semelhança nas línguas latinas. Mas o landscape is about people working together to share things, about people working groups. The escape part in landscape is the same as sheep part in fellowship. O radical sheep e escape, eles têm a mesma origem, que vem dessa associação. Então, essa ideia de compartilhamento. Então, paisagem e patrimônio não é sobre proteção e preservação exatamente, mas gerir a mudança, vivendo na e com a mudança, vindo do passado para o futuro e todas essas trajetórias. Bom, muitas gracias. Desculpe o tempo. Gracias, Laura. Sí, no sabíamos cómo decirte que fuera cerrando, pero verdaderamente te agradecemos que hayas podido introducir y qué mejor que hayas tocado que cierres tu presentación con esta introducción a lo que es el paisaje, puesto que esta fusión totalmente interdisciplinaria, sobre todo cada vez más vinculada al people-centered approach, centrada toda la gestión en las personas, es lo que tiene que dar esta posibilidad de escenarios de futuro. Bueno, pues no quiero ya quitarle más tiempo a Eloísa. Vamos a pasar. Muchísimas gracias, Lai. Ahora nos vamos a otros siglos, pero es muy interesante todo este enorme sentido de experiencia que tiene a continuación la presentación de Eloísa Fernández González da Costa. Ella nos hablará sobre toda la gestión, la multiplicidad de cambios que ha habido en la gestión de Salvador Bahía
Y bueno, como gran experta, brevemente mencionaré que ella, además de ser una profesora y colaboradora del programa de posgrado en patrimonio cultural a nivel de la maestría de la Universidad Federal de Santa María de Río Grande do Sul, colaboró no nada más para crear el máster, sino ha sido una excelentemente evaluada maestra en lo que es el sistema CAPES allá de Brasil, que es toda la evaluación pues de los profesores, de los docentes de alto nivel, y es muy interesante que en estas evaluaciones ella destaca sobre todo por su participación permanente desde el 97 en el Foro de las Universidades y Patrimonio de la UNESCO. Este enorme foro le ha permitido también integrar su trabajo como directora general del Instituto de Patrimonio Artístico y Cultural de Bahía, y a pesar de haber tenido nada más 2 años de trabajo, pues nada más ni nada menos que se ganaron el premio Reina Sofía de Restauración y Conservación del Patrimonio, directamente entregado por la reina allá en España. Esta institución que recibió 150,000 euros y 2 magníficas colecciones de libros sobre patrimonio y algunas becas por la Fundación Carolina, pues ha soportado directamente muchas de las actividades que se continúan haciendo. Cabe decir que si yo me pongo a referir la enorme trayectoria de Loísa, no habría mucha manera como para añadir que es verdaderamente un honor que estés aceptando abrirnos paso a esta manera de exhibir los cambios en la gestión y sobre todo esta necesaria visión de futuro, que es evidente que los retos del Brasil actual no será siempre el Brasil actual y tendrán que haber cambios, y que tú serás una de esas voces, igual que Laura. Adelante, nos da mucho gusto recibirte. Muchísimas gracias, Graziela. Buenas tardes a todos, compañeros en este seminario magnífico. Me quero agradecer, sobretudo, a Graziela e Juan por invitar-me a participar desse taller muito bem organizado, lleno de aportes, altamente produtivo. Também quero dizer que hablo em nome de uma equipe encantadora e competente de 12 pessoas que compartilham o trabalho que hicimos em la cidade de Salvador. Eu vou poner um pouco de imagem para que podamos compreender melhor. Então, aqui está. ¿Se pode ver bem? Sí, muy bien, gracias. Entonces, en esta ciudad que están mirando ahora en este mapa antiguo, la parte que se llama casco histórico, casco antiguo, o centro histórico, exatamente lo que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1985, hay mucho más ciudad alrededor ahora, claro. Pero esta fue fundada en 1549 para ser la sede administrativa y brazo armado de la América Portuguesa, e durante mais de 2 siglos foi a principal cidade e o maior porto do hemisfério sul. Por 216 anos, Salvador foi o arzobispado de Brasil, a maior extensão territorial de um arzobispado em o mundo, que também tinha jurisdição em África. Portanto, quero dizer que Salvador começou como uma cidade que era uma ponte entre os outros espaços do mundo e a América Nova, o Novo Mundo. Miren que essas palavras de Stefan Zweig, o grande escritor austríaco que habitou o Brasil por um período, entusiasmado em 1941 com a beleza que poderia ver, escreveu que esta cidade tem a prerrogativa de la vejez entre todas as da América do Sul. La Bahia é para o Novo Mundo o que são para nós outros as metrópoles milenárias. Imagínate que compararam Bahia se disse Salvador, porque Bahia é o estado, mas em esta época a cidade de Salvador era conhecida como Bahia. Então se quedou um pouco como assim, mas o estado é muito maior que isso. Então comparou Atenas, Alejandria e Jerusalém, um santuário de civilização. Isso nos dá uma responsabilidade muito larga, muito ampla, porque somos
representantes de algo que se parece com Atenas, Alejandria e Jerusalém. Muito importante para nós outros, de muito orgulho. Então, ou por que não passa? Agora estão mirando um pouco mais Salvador. A paisagem que vem arriba é a paisagem de hoje, século XXI, e a paisagem de abaixo é exatamente do século XIX. Não ha cambiado muito com a extensão de los imensos edifícios históricos, pero há muitas intervenções, evidentemente, com a modernidade e a urbanidade. Então, você pode ver que acá onde estou apontando a flecha é exatamente aquele centro histórico nombrado patrimônio. Pero Salvador há muitos outros patrimônios em toda a sua larga extensão, em frente ao mar Atlântico, a Baía de Todos os Santos, a segunda baía de grandeza em el mundo, e tudo isto nos dá cada vez mais responsabilidade de saber como cuidar desta cidade e de patrimônio considerado de humanidade por a Unesco. Então, los invito a venir um dia a conhecer mais e estar com nós outros em esta cidade que é verdadeiramente muito bela e há patrimônio para todos os lados. Neste mapa, você pode ver a intervenção feita em o centro histórico, que é apelidado Pelourinho. Então, muitas etapas foram cumpridas desde 1985 e a cidade hoje tem exatamente uma população de quase 3 milhões de habitantes, índice de desenvolvimento humano de 0,859 pontos, e tudo isso que você pode mirar, muito mais em numerosas casas particulares que contêm espetaculares restos históricos e que não estão catalogados todavia nem registrados. Isto nos dá uma percepção de que Salvador é muito mais do que solamente o Pelourinho. Por que não passa? Então, seguindo a ideia, em esta época de 1985, de que o patrimônio era todo que se construiu em pedra e cal, o objetivo das intervenções foi reconstruir e restaurar edifícios e casas para dar-lhes novas funções. E os novos usos se enfocaram em serviços comerciais, em bancos, entre outros, para atender a los turistas, los visitantes. Nessa perspectiva de serviços e a ausência de vecinos para dar vida diária ao centro histórico conhecido como Pelourinho, o patrimônio cultural estava em perigo. Todo o extenso e intenso trabalho realizado em o bairro de Pelourinho não havia sido suficiente para prevenir novos períodos de degradação física e de edifícios e monumentos. Por quê? Porque o sentido de pertenência das pessoas não se estava formando. Havia uma distância, uma brecha profunda. Seria necessário valorar ao cidadão para que eu entendesse qual era o propósito de proteger e recuperar e manter o patrimônio material, quer dizer, cada edifício ou monumento com seus significados simbólicos. Tudo estava limpo, como se pode ver, e bem organizado em o centro histórico, justo depois da nominação como Patrimônio da Humanidade. Então, por que não se podia mantê-lo assim? Porque, ao outro lado da CAI, se encontravam seres humanos devaluados, caídos em la pobreza e la miséria, muitas vezes em las drogas, em sérias dificuldades de saúde física e mental. Porque este bairro estava, antes de ser nominado Patrimônio da Humanidade, como num espaço muito degradado na cidade, onde havia muita prostituição, muitas pessoas minusvalidas. Quando se recuperaram estas propriedades, a maioria dos que viviam em condições precárias foram enviados a viver em outros bairros mais distantes, onde não estavam acostumados e onde não podiam fazer seu trabalho artesanal para vender nas calles. Muitos tentaram regressar ao casco antigo, pero em condições degradadas. As autoridades não os queriam ali e os perseguiram. E este círculo vicioso não se detuvo. O patrimônio estava mais direcionado, como disse Fernando na reunião passada, ao mercado. Havia slogan do Ministério da Cultura que dizia: cultura é bom negócio. Então, todo se voltava para mirar o turista que vinha, provavelmente com dinheiro estrangeiro, para fazer compras e passar férias e se quedar acá. E que se passou? Todo o vecindário quedou sem vida e todo parecia um centro comercial.
Entonces, ocurrió que, al regresar del doutorado que estuve haciendo en Canadá entre 1995 y el año 2000, fui invitada por el alcalde de la época, Antônio Vassaí, a trabajar en el ayuntamiento. Tuve el rol de mediador estratégico entre los líderes de los bairros y los entes municipales para intentar crear uma cultura de paz a partir do uso adequado do patrimônio cultural, que era minha tendência em estudos em el doutorado. Consideramos esse trabalho como uma benedição inicial. Nossa equipe teve a oportunidade de promover alianças, desenvolver espaços para a nação dialógica em torno da educação para o patrimônio. Realizamos um projeto titulado Construção da Memória, involucrando a membros da Polícia Civil e Militar que custodiavam o Pelourinho, oferecendo conteúdo histórico e cultural sobre a cidade. Eu estava convencida de que todos os esforços para salvaguardar o patrimônio erigido não seriam suficientes se não involucrávamos as pessoas. Esta labor de mediação, realizada em los bairros de Salvador, despertou o interesse do governo do estado de Bahia e aceitei o cargo de diretor-geral do Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural, IPAC, como já o havia consolidado parcialmente a nível municipal. Em 2003, o desafio passou a um nível mais difícil, a disputa por o poder político e econômico entre os governos. Acá se pode mirar na bela visão do Pelourinho, a entrada deste sítio antigo sem peça cá, e depois caminhamos, e tudo isto cá se torna Pelourinho e um pouco mais. Quais eram, então, os males que teníamos que enfrentar neste período, como bem dizem Graciela e Juan, que pesquisáramos este mal-estar público e social? Disputa de poder político entre partidos rivais, corrupção dos fundos governamentais em vários níveis. Mais importante para nós outros, analfabetismo funcional da maioria da população e a distância entre os projetos de investigação universitários e a sociedade civil. Isto continua um pouco mais por alguns anos, porque esta disputa política entre governo do estado de Bahia e governo de ayuntamento, a cidade, o município, como dizemos nós outros, se quedou por muitos anos. Me havia encontrado em Quebec com um grupo Patrimônio Vivant e compreendi ainda mais o valor da memória individual e coletiva e também do patrimônio imaterial. Confirmei a importância das narrativas de vida em el processo de valoração dos seres humanos. Seria necessário, então, buscar uma forma construída em múltiplas alianças com organizações governamentais, universitárias e do terceiro setor, para trabalhar juntos em base à educação patrimonial que tem princípios como alfabetização cultural. Miren que falamos de analfabetismo funcional, agora queríamos fazer alfabetização cultural. Estimular o afeto catalisador para formar uma mirada sensível em relação aos diversos patrimônios materiais e imateriais, tratando de compreender os significados detrás dos símbolos. Então, quais foram nossos retos? Primeiro, intentamos seguir esta declaração de patrimônio, que habla de patrimônio da nação, região ou comunidade está integrado por todas as expressões materiais e espirituais, incluindo o meio ambiente. Os retos, acá os temos. Fortalecer a ideia de que o ser humano é um verdadeiro patrimônio, um talento humano vivo, capaz de criar bens e valores culturais, adaptá-los, resguardá-los. Há conhecimento em cada ser, então devemos valorá-lo. Insertar a educação patrimonial em todos os níveis, criar alianças fortes entre agências governamentais, sociais, organizações sociais a favor do patrimônio. E introduzir o conceito de saúde cultural, que pode melhorar a qualidade de vida de indivíduos, de grupos, né? Nossa equipe decidiu ampliar a mirada com estes retos, uma mirada sensível mais allá do patrimônio do centro histórico nombrado patrimônio, porque a cidade verdadeiramente é um grande museu de aire livre e oferecer aos cidadãos a oportunidade de conhecer cada vez mais a história e a memória destes 5 siglos de produção material e imaterial, porque um não pode viver sem o outro. Escutamos todo o tempo esta mesma charla acá em este seminário. Entendemos que, aunque a designação de patrimônio da humanidade se limitou ao Pelourinho, havia que ter em conta
os mais diversos tipos de patrimônio, incluso descobrimos patrimônio em famílias. Por exemplo, uma carta do presidente Solano Lopes, do Uruguai, quando da guerra entre Brasil e Paraguai, e que estava muito preocupado em agradecer aos médicos brasileiros em esta época, que foram maravilhosos para tanto um exército quanto outro. E encontramos esta carta em uma família muito simples, que tinha um de seus bisabuelos, que era médico no exército brasileiro. Então, miren que não é somente construção, não é somente edifício, mas também tudo que está ao redor e dentro destas casas e construções antigas em famílias. O que hicimos, então? Então, seguimos os princípios da inter e da transdisciplinaridade, com o apoio do conceito holístico que descobrimos em O Templo de Epidauro, na Grécia Antiga. Com a noção ampliada de patrimônio, começamos a trabalhar com a educação patrimonial e, novamente, estabelecemos associações muito contribuintes. Estes foram alguns resultados que obtivemos. Criamos Armindo Bion e eu. Armindo Bion era, a esta época, no ano de 2003, titular em artes cênicas, diretor da Fundação Cultural do Estado de Bahia. E eu estava como diretora do IPAC. E miramos que havia muitas pessoas que poderiam ser consideradas como maestros de conhecimento e práticas da cultura popular tradicional do Estado de Bahia. Então, ao mesmo tempo que se faziam restauros em los edifícios e que se construíam novas possibilidades de habitação e de usos, estávamos interessados também nas pessoas e, finalmente, obtivemos a chance, em 18 de dezembro de 2003, que o governo do Estado aceitara esta lei de los maestros de conhecimento e de acervo. E uma das primeiras que foi consagrada com isto, porque havia um critério para tudo isso, foi a senhora Dona Cadu. Dona Cadu tem hoje 95 anos e é uma pessoa que sabe trabalhar com a alfareria à maneira de los indígenas. Então, nós outros sistematizamos, demos um marco legal consistente para estes objetivos de criação desta lei, e a lei poderia dar às pessoas também, aos mestres do saveiro, que constroem barcos como estes, desde o Brasil colônia, então, que passam todo o tempo em La Bahia de Todos os Santos, e que carregam mercâncias, e que levam pessoas a passear como turistas, e que do centro histórico se pode ver e se pode subir pelos ascensores antigos, também depois do passeio de barco, para mirar o centro histórico. E tentamos fazer uma maneira que tudo estivesse mais integrado. E para estas pessoas foi possível ganharem um diploma, um salário mínimo mensual, um espaço comunitário para compartilhar conhecimentos e uma gravação de vídeos sobre o seu trabalho que saberia ser. E também tinham a obrigação de formar algumas turmas, alguns grupos, que poderiam continuar a ser o mesmo que fazem até hoje. Outro projeto que tentamos criar e que foi bem sucedido por um tempo se chamou Eletrocooperativa. Os jovens de Bahia são muito aficionados à percussão. O centro histórico tem muitos grupos trabalhando nisso, pero sem nenhum tipo de preparação, muitos involucrados em drogas e fazendo mais ruído que sonido. Criamos uma possibilidade musical para que aprendam algo dos grandes maestros da música, que se apresentem nas praças públicas do centro histórico e que também aprendam português, finanças e empreendimento. Este foi apoiado por membros da Microsoft, acá estão, por o ministro da Cultura na época, Gilberto Gil, e por o reitor da universidade, Naomar Alcântara. Então, esta aliança entre empresas, universidade e Ministério da Cultura se mostrou extremamente consecutiva, efetiva. Outro grupo de trabalho que encontramos, não fomos nós outros que o criamos, mas encontramos este grupo de trabalho que se chama Escola Taller, e que é uma escola que vem do Grupo Espanhol de Cooperação Internacional, e que aportou em Bahia em 1996. E estavam trabalhando com muitíssimas dificuldades, com muitos jovens que tinham escola em um período e trabalhavam em aprendizagem de construção civil para prédios, edifícios patrimoniais, como este edifício acá, que é a mais antiga
Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina em Brasil, a primeira, incluso. Então, IPAC apoiou este programa com dinheiro, 7.900 euros ao mês, durante 10 meses, e se recuperaram 6 buenos edifícios e 120 jovens foram capacitados. Este foi um trabalho de parceria, de sociabilidade entre nós outros. Además, recebemos com muito gosto e muita alegria o Prêmio Reina Sofia, pela primeira vez em Brasil, de conservação e restauração de patrimônio cultural por unanimidade entre 138 projetos de vários países. Em la foto ao fundo, me quis trazer Dolores Pineda, que está com amigos de Valência e festejando e celebrando com minha madre Jo. Isto foi muito interessante para todos nós outros, porque obtivemos uma situação de becas de um ano em Espanha para restauradores de IPAC, 75 mil euros para começar a criar o Centro de Restauração em Salvador, livros e um troféu. Que hicimos? 60 jovens estavam involucrados, trabalhando por la aprendizagem de restauração, noções de restauração e de conservação dos edifícios antigos, que hasta hoje estão. Esses edifícios foram todos que têm o telhado mais novo, involucrados em estes projetos. Construímos uma ideia para nós outros de que o patrimônio cultural é uma pedagogia social orientada à construção de uma cidadania responsável. E, para ser isto, recuperamos, esses 2 anos, 192 edifícios, uns inteiramente, outros parcialmente. 4 fontes coloniais, 4 museus pequenos que estão acá dentro destas paredes, 352 muebles, bienes muebles. Ensinamos leitura a 52 empregados da IPAC que não sabiam ler nem escrever, e trabalhamos com um projeto que se chamou Jóvenes em Construção. Isso é interessante porque esta palavra tem um doble sentido. Os jovens aprenderam a praticar e a trabalhar com a construção civil e se construíram como pessoas e como cidadãos. Assim, tudo que hicimos, não pretendemos funcionar como lâmpadas fluorescentes. Não entrar demasiado em los temas, senão que aclarar o caminho. Criar espaços de reflexão e novas perspectivas. Podemos encontrar dentro deste um caminho de um sentido de uma cidadania que poderia se tornar mais responsável. Então, como pode ser, recordando as palavras de Graciela, que a partir de ubicar o mal público que circunda a sua situação atual, o patrimônio pode convertir-se em um facilitador estratégico de novos fatores de desenvolvimento que redundem em políticas públicas e melhor futuro. Sim, que criamos a partir desta compreensão? Mirando a hora, depois de tantos anos, estabelecemos diálogos sobre o patrimônio com os trabalhadores das empresas locais. Também fizemos cursos curtos para jovens em risco, para ensinar português, matemática, história e patrimônio, sobretudo. O que se passou? Obtivemos buenos frutos, mas também ganhamos enemistades políticas em 2004. E assim toda a equipe foi despedida. E assim se passa muitas vezes. Pero as semillas foram plantadas. Outras pessoas continuaram estes trabalhos e mais alguns projetos se sucederam. Queria dizer que algumas palavras foram sempre muito inspiradoras. Estes foram alguns dos edifícios que ao lado estão acabados e acá estão reformados por estes grupos de jovens, é claro e evidente, pessoas especializadas da universidade que tinham às mãos a coordenação destes trabalhos em estas parcerias que se fizeram em este ano. Um país não cambia por sua economia ou incluso por sua ciência, senão por sua cultura. Isto ficou muito marcado com Herbert de Souza, o famoso Betinho, que viveu tantos anos atrapalhado e confuso com as questões da ditadura, e se morreu com esta experiência fantástica de alimentar a todos que era possível. Alimentar de vários tipos de nutrição, a cultura, o alimento verdadeiro e tudo mais que se poderia dar. Foi uma pessoa formidável no Brasil que nos inspirou muitíssimo. Também uma médica psiquiatra e também poeta. A psique humana não pode funcionar sem cultura e o indivíduo não é possível sem a sociedade. E, finalmente, Rubem Alves, que nos disse que não sei como preparar o educador, mas basta que o olhemos desde seu sonho para um ato de amor e coragem.
e talvez despertos repitam o milagre do estabelecimento de novos mundos. Lo que queríamos era tentar um novo mundo para esta cidade encantadora que abriu as portas para outro novo mundo há muitos 5 séculos atrás. Então, por reabilitação urbana, agora, em 2021, estamos involucrados em alguns projetos. Esta equipe que los digo, que hablo em nome dela, é uma equipe de museólogos, de arquitetos, de pedagogos, de gente de sociologia, de história, de humanidades, e também de gente comum em las calles, que sabe coisas que nós outros não sabemos, como talentos humanos vivos, que são capazes de fazer uma artesania especial, uma joalheria, algumas coisas que são tão diferentes e que podem nos ajudar a mostrar a qualidade humana de uma cidade que tem já 472 anos. Nos demos conta de que hoje temos muito mais humanos em o planeta. Entretanto, e todavia, muito menos humanidade. Por isso, queremos trabalhar com solidariedade e saúde cultural. Intentamos estimular a percepção sensível. Isto é bem importante para quem trabalha com patrimônio. Perceber sensivelmente algumas coisas que não passam somente por recuperar edifícios, por recuperar casas, vivendas. Há mais coisas atrás de tudo isso que devemos recuperar. A dignidade, a capacidade humana, a reciprocidade, a solidariedade, este desenvolvimento da autoestima e invertir em saúde cultural. A partir de 2017, Salvador ha sido administrado por 2 alcaides interessados em el desenvolvimento cultural. Se criaram itinerários culturais temáticos, é o Museu da Música, que tem como objetivo atender a maioria da população que toca, canta, baila. Salvador é uma cidade muito musical. Então, criaram o Museu da Música, que vai abrir agora, dentro de 15 dias, para mostrar como é a ser música, da parte de grandes maestros e compositores, e como é a ser música em la calle, também de maneira mais simples e humana. A Casa de História da Cidade, que está sendo criada em um prédio acá, exatamente aqui em este momento onde estou pondo a flecha, e que eu tive a alegria de coordenar a equipe de investigação de todos os arquivos para falar melhor da história de Salvador. É o Museu do Mar, um projeto que está em Pelourinho e que nossa equipe também trabalhou e que vai se inaugurar o 1º de novembro. Não tinha nada de mar e de explicação sobre o mar em uma cidade debruçada sobre o mar. Então, um navegador solitário que ganhou muitos prêmios por sua navegação, de circunnavegação em nome da bandeira brasileira, pero ele é ucraniano, nos invitou a criar um Museu do Mar. E agora o Museu do Mar vai se tenir em 1º de novembro de maneira muito especial, involucrado com jovens para ensinar a sonhar e realizar sonhos. Também se fortaleceu a Secretaria de Cultura do município, que leva o nome de um poeta, Gregório de Matos. Isto é específico do ayuntamiento. Tem a faculdade de emitir avisos públicos hasta 500 mil reais, mais ou menos 81 mil euros, para a admissão de propostas culturais que oferecem arte, cultura, história, sobretudo, e tecnologia para melhorar os níveis da cidadania responsável. Não cambiamos as leis existentes, mas cambiou-se a forma de usá-las. Cada vez mais recordamos a nossos líderes, em cada uma das ponências que hacemos, os resultados da Conferência Mundial de Políticas Culturais que se levou a cabo em La Ciudad de México, em 1982, e quando o desenvolvimento cultural se colocou lado a lado do desenvolvimento econômico e social. E sempre hablamos de que toda esta equipe junta que sem a cultura não trabalhamos bem. Ela é extremamente necessária, e este exemplo nos quedou de México e foi muito bueno sempre. Estamos há anos falando disso com este documento da Declaração de México que distribuímos sempre, junto com os documentos da Unesco. Finalmente, aunque o momento atual do Brasil é grave, não podemos dar-nos por vencidos. Intentamos não perder a fé nem perder a esperança. Salvador tem um rico patrimônio histórico e cultural e uma imensa diversidade cultural. Os cidadãos são os melhores exemplos e queremos que descubram os benefícios da saúde cultural, que é esta que pongo na pantalla.
a capacidade que o indivíduo adquire de, através da percepção do valor afetivo e identitário de los bens culturais que compõem seu patrimônio, superar problemas complexos da existência e melhorar sua qualidade de vida. Então, acá estou mostrando alguns músicos importantes em o mundo, dos brasileiros e muitas outras coisas de casas recuperadas e monumentos que fazem parte deste conjunto de patrimônio material e imaterial. E agora estamos vivendo um problema seríssimo da pandemia e, ao mesmo tempo, o câmbio climático. Então, quero mostrar que estamos agora consultores, esta equipe de que vos falo, consultores de um grupo de estudo climático. A ONU lançou uma campanha denominada Nós Outros é o Movimento, com o objetivo de incrementar o diálogo e a ação em torno ao câmbio climático em Brasil, para mostrar a urgência e a relevância do tema. A campanha tem como objetivo aumentar a consciência sobre os problemas climáticos, fortalecer as pessoas, comunidades, empresas, líderes, articulando conexões entre o clima e o desemprego, a segurança alimentar, a mobilidade, e essas variáveis impactam necessariamente a proteção do patrimônio humano e cultural. Os resultados obtidos em estas reuniões, que apresento rapidamente os resultados, serão apresentados em la Conferência de Glasgow, em Escócia, em novembro, que se aproxima. A hora para responder sobre o sonho dos próximos 30 anos. Cada vez que o homem sonha, o mundo salta e avança como na bola de color em las manos de um ninho. Este é um poema, uma parte de um poema muito belo de Antônio Gedeão, poeta português. Em português, se pode escutar como uma melodia que tem rimas. Vou falar em português um instante. Toda vez que o homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida nas mãos de uma criança. Em resposta às perguntas de Graciela Mota e Ronquei sobre que sonho temos para os próximos 30 anos, devo dizer que seria lindo ver a los administradores de cidades patrimoniais valorando a seus cidadãos com uma boa educação para todos em igualdade de condições. O sonho de educar em favor do patrimônio continua, e as estratégias de ação de acordo com as leis vigentes também continuam. Não necessitamos mais leis para as políticas públicas em educação, saúde e cultura, a nosso ver. Necessitamos aplicar bem as leis que já temos dia atrás dia. A Constituição brasileira, em seus artigos 215 e 216, é muito clara sobre o que é patrimônio cultural e ao direito de todo cidadão à sua cultura, assim como seus deveres de cidadania responsável. Reconhecemos que há pedras em la ruta, pero hacemos caminho mientras caminhamos e derramos semillas. Valorar o ser humano em sua dignidade é valorar nosso maior patrimônio. Consideramos que nossa cultura é a melhor nutrição para nossa qualidade de vida em sociedade e também como pessoas. Hablando do marco, como não depender dos pressupostos públicos, talvez que trabalhando continuamente para que empresários, líderes comunitários e autoridades de diferentes níveis considerem a importância do diálogo entre os desenvolvimentos econômico, cultural e social. Mostrar a eles que uma vida saudável significa poder desfrutar da memória social, do saber ser, da história que hemos estado construindo hasta agora e da cultura que nos enorgulhece de ser e quem somos. Lograr com isso, talvez, quiçá, uma sociedade mais justa e um mundo mais habitável e em paz. Existe uma utopia, um sonho impossível? Com a gestão que logramos fazer em pouco tempo em PAC, nos demos conta de que não é nada fácil, mas tampouco é impossível. Temos que seguir o caminho, molestando um pouco mais a los governantes, utilizando pressupostos públicos, sim, porque são frutos de nossos impostos, de nosso labor, muito complicado e difícil por toda a vida, mas sigamos crendo em formas de gestão solidária, compartida e estratégica. Sonhamos criar uma cidade educadora, hablar a menudo da memória de quienes nos precederam, contando suas histórias de vida, suas paixões, suas derrotas, mas também suas fortalezas e esperanças, educando as gerações futuras com empatia e compaixão. A educação é o ponto em que decidimos se amamos ao mundo o suficiente
como para responsabilizarmos por ele. Com tal gesto, salvá-lo da ruína, que seria inevitável se não fuera por la renovação e la legada de novos e de jóvenes. Me gostaria haver dito isto por mim mesma, pero es na fala de Hannah Arendt, sobre educação e ação civil. Então, quero agradecer aos organizadores desse taller internacional por la gran oportunidade de falar como porta-voz de uma formidável equipe que tive a alegria e o honor de liderar. Todas as manos juntas hicimos que uma parte pequena deste sonho sucedera. Dejo en la pantalla algumas reflexões que me ha dado a cultura do mundo, concluindo que todo o que amamos permanece eterno. Agora quero dizer que tive um agradável e maravilhoso encontro com a poesia azteca. Nada vem nesta terra para quedar-se, nossos corpos são como rosales. Les crecem pétalos, luego se marchitam e muerem, pero nossos corações são como erva primaveral, vivem e sempre volvem a poner-se verdes. Lo estimo que depois deste seminário maravilhoso, possamos estar sempre verdes, como este poema nos ensina. E depois seremos chamados de reparadores de brechas e reparadores de caminhos, de alguma maneira, para que o país se volva habitável. Muitas graças por sua atenção. Desculpa-me por la mala interpretação do espanhol. Deveria saber falar mais, porque mis abuelos de origem materna são espanhóis, de Valência, de Almeria, em Espanha, pero estou tentando. Graças. No te puedo escuchar, Graciela. Eloísa, muchísimas gracias y muchas gracias con un nudo en la garganta. Es fantástica este cierre después de la excelente exposición de tanto de Laura y tuya, porque bien vale la pena, antes de pasarle la palabra a Juan Key, estamos sobre los tiempos inevitablemente, pero es muy importante este asunto que en esta nueva sesión ahora se aborda con esta visión de futuro como recuperación de la salud cultural. Es un concepto sumamente innovador e interesante, sobre todo en este posible universo, horizonte, reto que implica la multiplicación de esta especie de olas expansivas de salud cultural para enseñar a soñar y realizar sueños. Este enseñar a soñar implica no solo hay que soñar las derrotas, pero también hay que soñar las esperanzas. Qué importante es tomar esto en cuenta, sobre todo en este siglo, en este año en el que también en México estamos cumpliendo pues los 500 años de la conquista, o sea, todos de alguna manera, América novohispana, novoportuguesa, va a tener esta nueva dimensión de una Mesoamérica previa, de un universo prehispánico, de los primeros pobladores, a estos nuevos retos. Y es por eso que esta necesaria y obligada recuperación de la derrota implica también la posibilidad de empezar a sanar, porque es ahí donde se urgen las esperanzas. Es sumamente importante el tema que ya desde el marco del paisaje cultural y de la integración necesaria de una dimensión completa de espacio, naturaleza y gestión movilizada por las personas, culmina también esta sesión a través de propuestas indudables, la alianza ya ahora sí entre empresas, universidades e instituciones de cultura, porque indudablemente el reto es educativo.
terminar en mucho de lo que tú concluyes es toda una modalidad, ¿no? Que tenemos que ubicarla con los, cuando dices hay cada vez más humanos, pero mucho menos humanidad. Es importante enfocarnos al papel de los derechos culturales y cumplir el sueño de lo que el mismo patrimonio mundial implica. La gestión del patrimonio mundial es incorporar el beneficio estratégico de la cultura en sentido amplio, de cultura y natura, para nuevos escenarios para vivir, para habitar y para promover estos sueños. Vamos cerrando sobre la base de la misma matriz. ¿Con qué actores? Bueno, yo creo que en este caso la continuidad de lo que ya planes anteriormente, pues hay que retomarlo y ahora decir, ¿y qué haríamos para de aquí a 30 años hacer de estos nuevos actores estas nuevas leyes que nos facilitaran tener qué tipo de productos? Lo que es importante es que la semilla está puesta, está esbozada, y es una manera importante también de decir, a lo mejor no estamos inventando nada, nada más hay que recuperar y volver a retomar cosas muy importantes. Le paso la palabra con todo gusto a Juan Key y verdaderamente felicidades. Y felicidades, Brasil. Bueno, pues nunca pensé que sobrevolar sobre las alas de un zorzal, un ave tan pequeñita, iba a causar tanto placer. La verdad es que lo que vi el día de hoy, comparado con otras presentaciones que han sido igualmente enriquecedoras, tuvo una peculiaridad, una enorme riqueza en términos de expresiones que creo que todas tienen un valor extraordinario. Por supuesto, el haber visitado Pampulha y haber tenido la oportunidad de ver la egregia, qué terminajo, la egregia obra de Oscar Niemeyer, de Burle Marx y de Portinari, son verdaderamente un gran placer porque corresponden a un patrimonio de carácter mundial que sigue vigente en términos de seguir enriqueciendo la arquitectura contemporánea. Tantas expresiones, déjenme rescatar algunas porque creo que valen muchísimo la pena. Bueno, por lo menos para mí. Cuando un edificio no está relacionado con su contexto, dijo Laura, físico y social, el efecto va desde la indiferencia hasta la hostilidad abierta. Lo dijo Berliand, pero lo mencionó Laura, y ayer en la noche platicábamos precisamente de ese enorme riesgo que tienen los sitios y los centros históricos. Otra mención que me parece muy valiosa es que el éxito arquitectónico a menudo se mide por la capacidad de equilibrar valores opuestos y combinar disonancias en términos armoniosos. Bueno, me encanta la frase. Por supuesto, este planteamiento que hace Laura también respecto a que el desarrollo debe darse a través de la conservación. Y el paisaje, y eso lo disfruté desde el zorzal, volando sobre él, como una forma de entender el mundo. Creo que son frases que por supuesto quedan y deben quedar plasmadas en la memoria de este extraordinario taller. Tengo que felicitar igualmente a Eloísa por su extraordinaria presentación, que igual nos llenó de conceptos enriquecedores. Por supuesto, yo estoy enamorado de Salvador Bahía, me parece una ciudad... Pues venga a visitarla. Pues yo estoy listo. Te diría, Eloísa, si puedes mandar boletos, yo encantado. Claro. Creo que sería un privilegio regresar después de tantos años a un sitio tan extraordinario en toda la extensión de la palabra. Porque aparte de ser una ciudad que, como dice, conserva la prerrogativa de la vejez en toda la América del Sur, me encanta la frase, conservar esa prerrogativa. Creo que de suyo ya es un patrimonio. Aceptar y con esa dignidad y elegancia seguir siendo viejo. Me encanta el enfoque social que le han dado a las presentaciones para construir ciudadanía responsable.
Esto sin duda es la base de una buena gestión. Creo que en ambos casos hacen una espléndida referencia a la visión regional y urbana en términos de entorno. Y me gusta mucho porque hemos platicado en el seno del taller que no se puede percibir los sitios patrimoniales sin su entorno, sin su capacidad de acceso, sin su infraestructura y todos los elementos que lo enriquecen o en un momento lo afectan. Creo que esta expresión que usó Eloísa de que después de la reconstrucción del centro histórico de Salvador Bahía parecía un gigantesco centro comercial, me encanta porque es la crítica a generar espacios tipo Disneylandia en los centros históricos. Y entonces me gusta mucho la idea que se utilizó para, a partir de esa reconstrucción, hacer lo que Eloísa llama, primero, una construcción de la memoria. Segundo, enfrentar el analfabetismo cultural y funcional de la mayoría de la población me parece otro concepto extraordinario. Existe ese analfabetismo funcional y por supuesto hay que enfrentarlo. Y creo que el camino que siguieron en Salvador resultó extraordinario porque finalmente fueron alfabetizando culturalmente a la población, dándole una espléndida motivación desde el punto de vista de participación y hasta de ingreso. Creo que introducir el concepto de salud cultural en este taller me parece que es también algo extraordinario. Hacer referencia a las electrocooperativas me encantó porque esta forma de rescatar la enorme riqueza musical que tiene Brasil y que tiene Salvador particularmente, es un camino que utiliza la tecnología para ponernos al día de lo que es la memoria musical de esa gran ciudad y de ese gran país. Yo la verdad solo puedo despedirme congratulándome de haber sido testigo de estas extraordinarias presentaciones que además cumplen con un requisito que habíamos establecido, el sueño de futuro. Se establecen comentarios, principios a seguir para que el sueño pueda ser construido. Y un concepto final que dijo Eloísa que me gusta mucho. En términos de política pública, ¿por qué no empezamos por respetar las que tenemos? Sí, claro, claro. Creo que es demoledor. Siempre estamos pensando en ver qué podríamos modificar y actualizar, pero caray, respetar las políticas que hoy tenemos sería un gran paso para construir futuro. Muchísimas gracias, de veras, felicidades, pero insisto, me felicito por haber tenido la oportunidad de estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, a Laura y yo, que estamos viviendo, como muchos otros, momentos muy difíciles en nuestro país, con una dictadura disfrazada de gobierno. Entonces, queremos decir que continuamos en la batalla. Tenemos una gran guerra, pero continuamos en la batalla. Sí. Muchas gracias a todos e Por me supuesto. desculpa não falar não falar espanhol ainda. Pero ainda, Ainda. el portuñol es buenísimo y comprendimos muy bien. Indudablemente, esta gran sesión nos lleva a nuevos retos y estos nuevos retos los vamos a tener justamente con la sesión número 9, en donde ahora nos iremos a Uruguay y Argentina. Es un enorme reto y ha sido verdaderamente un privilegio tener esta posibilidad de echarnos estos ojos de pájaro. Y pues indudablemente estamos avanzando, cerramos esta gran sesión diciendo que vale la pena, totalmente de acuerdo, que cada vez recordar esa maravillosa poesía. Sí, verdad. Niños sueña. Queremos verdes.
Cada vez que un niño sueña, el mundo avanza como bala colorida. Muchas gracias y soñemos. Estamos dándole mucha fuerza a la cultura, al poder de la cultura y a la posibilidad de seguir viviendo con la enorme alegría que América Latina le ha dado al mundo. Gracias a todos. Es más, a lo mejor falta una foto de conjunto de los que todavía Sí, quedan. verdad, verdad. Sí. Bueno, entonces, por favor, si nos ayudan, por favor, no pongan sus cámaras para que podamos compartir con la mayoría. Es un Quero enorme dizer gusto. muitas graças por tudo que eu estou vendo passar em el chat. Muitas pessoas muito amáveis, derrando felicidades a todos nós outros juntos sempre. Graças. Muchas gracias. Estamos en contacto. Los esperamos en 15 días. Que viva LAC, que viva América Latina Que viva, que viva. y que viva la cultura.